Salve pessoal, graça e paz, tudo bem? Bom dia a todos. Meus irmãos, eu quero fazer um vídeo aqui mais curto, mas não menos importante, para falar de dois assuntos. Eu quero falar sobre a cruz. A cruz, o cristão pode usar a cruz? Um crente verdadeiro em Jesus Cristo pode usar a cruz? E o outro assunto é o Natal, né? Estamos chegando no Natal de 2025 e quando vai chegando a época do Natal sempre surgem esses assuntos, né? O cristão pode comemorar o Natal? É pecado comemorar o Natal, né? Eu ouvi falar que o Natal ele é oriundo, né? De crendices pagãs, né? Então eu gostaria de estar comentando em linhas gerais aí sobre esses dois assuntos muito importantes, tá? Bom, vamos começar pela cruz. A Bíblia é muito clara, né? Ao dizer que todo aquele que é pendurado no madeiro, né? A cruz é um símbolo de maldição, né? Então maldito era todo aquele que fosse pendurado no madeiro, todo aquele que fosse crucificado. Jesus Cristo é Deus. Ele é o Filho de Deus, portanto, igualmente Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o nosso Senhor e Salvador, dos que creem. E ele, sendo Deus, ele se fez homem. Ele veio habitar conosco, cumpriu a lei, né? Andou em perfeição, em sujeição ao Espírito Santo, né? Obrou maravilhas, demonstrou amor, ele mesmo é o amor, ele mesmo é a verdade. Ele morreu pelos nossos pecados no madeiro de cruz, e ressuscitou no terceiro dia para a nossa justificação, né? Quando a gente crê em Jesus Cristo, a bondade, a nossa maldade é imputada a Ele, foi imputada a Ele lá na cruz, e a bondade dele, a justiça dele é acreditada na nossa conta, é imputada a nós. Isso é a graça de Deus. Graça significa favor imerecido, né? Então, a gente se apropria dessa graça mediante o dom da fé. Isso é a nossa salvação. Deus nos declara justos, não em nós mesmos, mas em Cristo Jesus. E aí a gente nasce de novo, é regenerado, e em novidade de vida a gente proclama, né, pertencer agora a Jesus que nos comprou. Bom, por que eu entrei nessa questão da graça? Porque em Jesus a morte vira vida. Em Jesus, aquilo que era maldição se torna bênção. Aquilo que era condenação se torna redenção, se torna salvação. Ele venceu a morte, passou da morte para a vida, e nós, os que estamos dele, também passamos da morte para a vida. A cruz que antes era um símbolo de maldição, a partir da grande obra de Deus através de Cristo no mundo, se torna um símbolo de redenção. Então, assim, simbolicamente falando, não há problema algum você usar uma cruz. Eu já fico com um pé atrás em relação ao crucifixo. Qual que é a diferença da cruz e do crucifixo? A cruz está vazia, simbolizando que Jesus venceu a morte. Ele não está mais pendurado na cruz, certo? Ele ressuscitou. Agora, o crucifixo carrega a imagem dele crucificado, morto, ainda incompleto, porque a obra de Cristo só é completa com a ressurreição dele. Se não houvesse ressurreição, não haveria salvação para ninguém. Todo mundo continuaria condenado e eternamente condenado ao lago de fogo. Tá entendendo, gente? Então, assim, qual é o símbolo, né? Qual é o significado que a cruz adquire após a ressurreição de Cristo, após o Evangelho de Jesus? É o sinal de que a morte não pôde conter a vida. É o sinal de que a maldição foi revertida em bênção. A morte foi revertida em vida. Então, pessoal, como símbolo, não é problema algum usar a cruz, tá? Mas também você não é obrigado a usar. Isso vai da sua consciência, tá? Mas, por favor, não julguem, não condenem quem usa. Eu não estou idolatrando um amuleto. Isso aqui é apenas um símbolo. E é um símbolo especial para mim. É um símbolo especial para quem acredita em Cristo, tá bom? Então, antes de Jesus, a cruz era símbolo de maldição. Dentro do contexto do Evangelho, a maldição se tornou em bênção. A morte se tornou em vida. Por causa de Jesus. E porque Ele vive, como diz aquele grande louvor, posso crer no amanhã. Então, esse é o símbolo de que Ele vive. A cruz está vazia, Ele ressuscitou. Tá bom? Agora,
eu já não sou a favor de usar, que nem eu falei, o crucifixo, né, que tem a imagem dele, mas os católicos acreditam nisso, eu não vou entrar nesses pormenores, tá? Se eu estivesse idolatrando, se o meu coração estivesse centrado num amuleto, numa pessoa, num prazer, num outro Deus, num ídolo, numa estátua, em qualquer outra coisa, tá? Que se o meu coração estivesse centrado em qualquer outra coisa que não fosse Cristo, isso é idolatria. Isso é idolatria. Tem muito a ver com o coração e não apenas com questões externas, como normalmente o senso comum tende a interpretar, tá bom? Mas também vamos falar mais para frente sobre isso mais profundamente. Então isso é a questão da cruz. Em relação ao Natal, o Natal é uma festividade pagã que veio lá da Saturnália, os pagãos comemoravam, né, dentro principalmente do mitraísmo, né, que tinha o culto ao deus Mitra, né, falso deus Mitra, no contexto, né, dos primeiros séculos, principalmente, né, contexto greco-romano, e tinha a adoração ao Sol Invictus, o solstício de inverno, né? Enfim, todas essas coisas, pessoal, eu estou mais do que careca de saber, literalmente. Eu sei de tudo isso. A árvore de Natal era um pinheiro, os presentes que eram colocados, tem tudo a ver. Aí tem lá o São Nicolau, eles vão falar que a questão do Papai Noel, e vão demonizar toda tudo isso, né? Tudo que ocorria, tudo que estava no entorno do Natal. Gente, tudo bem, é verdade. É verdade que isso lá atrás, o 25 de dezembro, realmente tinha todo esse contexto pagão, né? Culto ao Sol Invicto, solstício de inverno, mitraísmo, tudo isso é verdade, tá bom? Porém, a fé cristã, que já explodiu em crescimento desde o primeiro século, graças ao advento de Cristo, isso é um fato, tá? Passou-se os séculos, as duras pencas, né? Os nossos irmãos sendo martirizados e sendo perseguidos durante grandes 3 séculos, aí, até que Constantino, né, no início do 4º século, ele dá um édito favorável, ele cessa a perseguição, né, contra os cristãos e ele acaba se convertendo ao cristianismo, diz a história. E só lá depois, né, meio século depois, com Teodósio I, no ano 381, é que, então, o Império Romano, de fato, adota oficialmente o cristianismo, né, como fé original deles. Não é com Constantino, muita gente escorrega nisso, é com Teodósio I, tá? Mas Constantino foi o primeiro a dar esse édito favorável de não perseguição aos cristãos. E o que isso importa? Que quando era o contexto do Império Romano então agora adota a fé cristã como a fé representante do Império. Só que Roma era totalmente pagã. E quando há essa mudança ao cristianismo, houve a necessidade de cristianizar muitos elementos pagãos. Então, foi se substituindo, foi se matando, assassinando aqueles elementos pagãos e deixando entrar agora a tradição cristã. É claro que eu não vou entrar no mérito de falar, poxa, mas isso foi certo? O certo não era eliminar 100%? O ponto é que os cristãos, no contexto do Império Romano, entendendo que o Natal era assim, o 25 de dezembro era assim, voltado ao paganismo, eles falaram, não, nós não vamos mais comemorar nada que tenha a ver com essas festividades pagãs. Porém, o que a gente pode fazer? A gente pega e adota essa data e vamos reverter a maldição em bênção. Então, a gente passa a instituir essa data para uma data simbólica para comemorar o nascimento de Jesus. Porque se antes estava comemorando o nascimento da morte, né, o Sol Invictus, né, o mitraísmo, a Saturnália e tudo mais, porque isso é símbolo de morte. Paganismo é morte espiritual, morte eterna. Então agora a gente substitui por bênção e bênção eterna. Vamos comemorar o nascimento, né, do nosso Deus, aquele que se fez carne, né, aquele que nasceu numa manjedoura, né, veio da Virgem Maria, né, o Salvador da humanidade. Então, vocês estão entendendo? Agora, não me convenceu, João. Não é certo que Jesus não nasceu nessa data. Realmente, é bem provável. Eu diria que Jesus nasceu em setembro ou outubro. Não vou entrar também nesse mérito agora. Porém, eu faço aniversário dia 9 de janeiro. Vamos supor que um dia alguém resolva que eu vou comemorar meu aniversário dia 30 de janeiro. Eu vou falar, não, você está pecando, você está me ofendendo? Não. Entendeu? Não. Mas João, 30 de janeiro também era aniversário do Hitler, vamos supor.
Mas vocês, quem em sã consciência vai estar fazendo uma festa para mim, pensando no Hitler só porque ele fazia aniversário na mesma data que agora, que não é a minha data, na verdadeira, está sendo comemorado o meu aniversário. Por N razões, né? Porque não deu para comemorar na data. Um exemplo. Gente, vamos crescer na fé, vamos ser mais maduros espirituais, entendeu? Então, assim, comemore o Natal, comemore a vinda do nosso Senhor e Salvador, aproveite, use disso como oportunidade para pregar o Evangelho, ao invés de ficar aí demonizando tudo. Não é assim que funciona, gente, não é assim, tá bom? Você pode ter certeza que você, estando reunido com a sua família, ali comendo um peru, né, aquelas comidas típicas, você está em comunhão, confraternizando com eles, né, se lembrando de Jesus, mesmo que não seja a data verdadeira do nascimento de Jesus, você pode ter certeza que Deus não vai ficar descontente com você. Pelo contrário, gente. Vamos parar com essas baboseiras, tá bom? Mas eu posso fazer a árvore de Natal? Pode fazer, né? Deus purificou todas as coisas, a não ser que você ache que não, minha consciência ainda não... Aí tudo bem, você também não é obrigado tá bom? Antes eu pensava assim, gente, eu conheço do assunto, eu sei o que é essas crendices pagãs, eu sei o que é esse ocultismo antigo, eu sei o que é isso, tá bom? Antes eu tinha medo, falei, acho que não pode comemorar Natal. Então vamos parar com isso, tá bom? Pode ficar tranquilo. E em relação à cruz, a mesma coisa, embora vocês não são obrigados a nada, tá bom? Mas essa é a minha opinião, é o meu parecer, tá bom? E eu penso que eu também tenho o Espírito Santo de Deus, né? Então é isso, meus amigos. Então fiquem com Deus, que o Senhor abençoe vocês, tá? Um abraço a todos.